bom dia! Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vá sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Vamos começar agora o culto ao seu lar, a hora da esperança, amém? Deus que abençoe todos vocês que estão no meu canal, muito obrigada. Que o Senhor possa continuar dando 1000 vezes mais para você. Que as bênçãos do Senhor te alcance. Que aonde você estiver nesse momento, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo vá sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Que você seja cercado com as bênçãos do Senhor, onde você colocar as plantas dos seus pés, ali haja prosperidade e vida, em nome de Jesus. Gostaria de estar lendo nesse dia Atos, capítulo 3. Pega aí a sua Bíblia, né? Você que não tem, compra uma Bíblia para ter na sua casa, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é uma bússola para nossas vidas, é a direção. Muitas vezes você quer tomar uma direção, não sabe como. Ore, peça para Deus, que Ele vai falar com você através da palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Livro de João, capítulo 8, versículo 32, assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia é a verdade. Tem palavras para te consolar, tem palavras de cura, de libertação. Antes de você procurar qualquer outra pessoa para te dar conselho, procure a Bíblia. Ela tem conselhos. Aqui é um tesouro escondido. Tem conselhos escondidos aqui que você nem imagina. Então, nesse dia, eu quero estar lendo com vocês aqui a cura de um coxo e o discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazida um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelo firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Amém? Nós vimos aqui a palavra de Deus bem clara sobre dois discípulos de Jesus, Pedro e João. Eles subiam juntos ao templo na hora da oração. Eu vejo aqui uma palavra aonde o Senhor fala conosco nesse dia. Por quê? Eles estavam num propósito. Eles estavam indo à oração. Eu achei muito interessante esta palavra, que eu sei que o texto é a história de um coxo que estava todos os dias ali na porta formosa, na porta do templo, pedindo esmola. Mas este primeiro versículo também me chamou muito a atenção. Quando Pedro e João estavam subindo juntos. Isso chamou minha atenção por quê, irmãos? Como é importante nós andarmos juntos, andarmos na mesma direção. A palavra de Deus nos ensina que, no Salmo 133, que ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção. Eu me lembro uma vez que nós estávamos num evento de casais, e o pastor dirigente daquele evento deu uma corda para
para o casal, e um segurava de um lado da corda e do outro lado a outra pessoa. E no meio daquela corda tinha um balde de água. Para aquele balde não virar e não derramar toda aquela água, os dois tinham que estar na mesma sintonia, na mesma direção. Se um andasse mais para frente, o balde tombava. Se o outro andasse assim, em formas diferentes, o balde caía. Então, o que me veio aqui na lembrança agora sobre os dois estar juntos é em todos os sentidos. Se você quiser a bênção ministerial na sua vida, as pessoas que estão do seu lado, elas precisam estar junto com você. Se você quiser a bênção na sua vida conjugal, você e seu marido têm que andar juntos. Se você quiser a bênção no seu trabalho, você e o seu patrão têm que estar juntos. Porque não pode ter uma diferença. Um querer ser mais do que o outro, um querer achar que ora melhor que o outro. Se você não conseguir acompanhar a visão do seu ministério, aonde você está, então eu não sei por que eu estou falando isso, mas o Senhor sabe. É melhor você procurar um outro lugar aonde você acha que ali dá para você ficar. Porque você diz, não, vocês não estarão andando juntos. Vocês não estarão fazendo uma obra completa. Aqui, Pedro e João nos deixou já este exemplo. A gente vê aqui, se a gente começar a ler o livro de Atos, quantas maravilhas Deus fez no livro de Atos, aqui na história de Atos, aqui do livro de Atos, que foi escrito que todos eles andavam unânimes. Eles não tinham falta de nada. Eles vendiam as suas propriedades e depositavam ali ao pé dos apóstolos, e ali era administrado aquele dinheiro. Ninguém tinha falta de nada. Eles tinham tudo em comum. Então eu creio que Pedro e João aqui, eles tinham esses princípios na vida deles. Porque a palavra de Deus diz lá no livro de Amós 3:3, poderão duas pessoas andarem juntas se não têm acordo? Vejam bem aqui, o milagre que Deus fez aqui, já começando através da união desses dois discípulos. Eles estavam juntos, e isto é muito importante na nossa vida, nós estarmos juntos, porque se nós tentarmos caminhar sozinhos, ou pelas nossas próprias pensamentos, a gente vai acabar se esfriando. Nós temos que andar juntos. Nós temos que estar sempre unidos em oração. A oração em concordância tem um grande poder. A própria palavra de Deus nos ensina que o que é ligado na terra será ligado no céu, e o que é desligado na terra será desligado do céu. Então é muito importante que as pessoas que caminham junto com você, as pessoas que estão do teu lado, elas procurem andar em concordância com a sua maneira, não maneira de ser, porque se a gente tiver errado também, a gente pode ser corrigido. Mas eu quero dizer assim, andar junto na oração, andar junto na mesma visão espiritual, porque senão, se você tem uma outra visão espiritual e aquela pessoa que está junto com você pensa de uma outra forma, dificilmente duas pessoas conseguem caminhar juntos desse jeito. Aí que entra, o jugo desigual. Cada um tentando puxar de um lado, como eu já falei, da corda e o balde, não vão acabar indo para lugar nenhum. Então, uma coisa que me chamou muito a atenção aqui, uma chave, um princípio que me chamou a atenção, antes do milagre, é que os dois estavam juntos, indo na mesma direção, estavam indo orar. E a oração tem um poder muito grande. Você que não tem o costume de orar, comece a orar agora, a pedir a Deus
aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Aquele homem coxo que ficava ali na porta do templo, ele estava ali pedindo esmola, pedindo dinheiro, talvez comida, eu não sei o que eles depositavam ali para aquele moço, para aquele homem. Mas agora Pedro e João não tinham ouro, eles não tinham prata, mas eles tinham a essência. Eles tinham o dono do ouro, o dono da prata. Eles tinham o nome do Senhor Jesus, que tem todo o poder na vida de qualquer pessoa. Quando nós chegamos diante de uma situação e clamamos pelo nome de Jesus, esse nome tem poder de colocar por terra as enfermidades, de colocar por terra a miséria, de colocar por terra tudo aquilo que se levanta contra a tua vida. Este nome tem todo o poder nos céus e na terra. A palavra de Deus nos ensina que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Ele é o Senhor. Então nós podemos até correr para vários caminhos, irmos para muitos lugares, mas o caminho que nos leva até Deus, isso eu falo com certeza, o caminho que conduz você à salvação é Jesus Cristo. Jesus é o único caminho que pode te dar a saída. E você que já conhece este caminho, tem que tomar posse deste princípio. É um princípio, a oração é um princípio. Você ora, você pede aqui na terra e o Espírito Santo segura as pontas lá do outro lado. Você pede aqui na terra e o Senhor manda os anjos encolher a tua oração e levar até uma salva de ouro que tem lá no céu. E esta oração é depositada aos pés do Senhor Jesus. E o Senhor pega a sua oração e entrega de volta em vitórias, em libertações, em cura, em transformação. Aqueles dois moços aqui, né, os discípulos de Jesus, Pedro e João, estavam indo junto na hora nona e indo buscar a oração, estavam indo lá buscar a presença de Deus. Quando chegou na porta daquele templo, tem um coxo já ali pedindo esmola. Ele olhou e falou: olhe para nós, olhe para nós, olhe aqui para nós. Outra coisa aqui interessante, olhe para nós. O Pedro e João falou: olhe para nós. Tem gente que fala assim: não olhe para mim não, viu gente? Olha somente para Deus, porque não, olha, tem que olhar assim, irmãos. Nós temos que ser exemplo dos fiéis. Hoje, você e eu temos que ser exemplo dos fiéis. Olhe sim para mim. Como está a minha vida? Que testemunho que eu estou dando hoje aqui na terra? Olhe para mim, olhe sim para mim. Eu tenho que ter esse exemplo. Não olhe não para mim não, né? Não, tem que olhar. Isso também é um princípio. Você é testemunho de Cristo. Como pode uma pessoa ser testemunho de Cristo tendo a vida toda bagunçada, toda relaxada? Uma vida sem a presença, uma vida que só reclama. Não, Pedro e João, primeiro princípio, eles oravam. Segundo princípio, eles eram um exemplo. Olhe para mim. Olhe para mim, olhe sim para mim. Eu quero que você olhe para mim e veja quem eu sou, da onde eu venho e para onde eu vou. Eu quero que você olhe para mim. Eu quero ter uma história para contar. Um dia que eu for partir daqui dessa terra, que um dia todo mundo vai, eu quero que quando alguém passar lá no meu túmulo, fale: aí está a pastora Deusa. Ela fez o que ela pôde, agora ela está morando com Jesus. Olhe para mim assim. Como uma pessoa que quer servir a Jesus tem que ficar falando: não olhe para mim, não olhe para mim, não olhe sim para mim, eu quero que você olhe para mim. Porque naquele momento ali, Pedro e João falou: olha para mim, olha para mim. Eu sei que quando aquele coxo olhou para Pedro e João, a primeira coisa que ele pensou é: vou ganhar uma esmola, são discípulos, estão cheios de dinheiro aí, né?
Se fosse para os dias de hoje, ele podia falar, nossa, vai fazer um Pix. E o Pix acho que é alto, né? Se fosse hoje, né, o coxo lá ia olhar para Pedro e João e ia falar assim, viu, o número do meu Pix é o mesmo número do meu CPF ou o mesmo número do meu telefone, viu? Pode fazer o Pix que vocês quiserem, porque agora, irmãos, está tão assim modernizado as coisas que as pessoas que são pedintes, assim, ali na praça, assim, eles têm até chave de Pix. Mas só que não era nada disso que ia acontecer na vida daquele coxo. Era algo muito mais do que isso. Muito mais do que uma chave de Pix, que com tudo que a gente precisa de um Pix, né? A gente precisa, irmãos. Né? Mas o assunto não é esse daí. Mas ele estava precisando, se fosse hoje, ele estava precisando sim de um Pix, estava precisando de um dinheiro, estava precisando. Só que ali estava algo muito maior que o Pix daquela época, muito maior que o ouro, muito maior que a prata, e o nome dele é Jesus. O nome dele é Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado nesta manhã. O nome dele é Senhor Jesus. Eles tinham oração, eles tinham exemplo e eles tinham autoridade. Coisas que nós que temos a presença de Deus na nossa vida, uma coisa que você não pode perder é a oração, o exemplo, você ser um exemplo e você também ter autoridade. Aquele coxo recebeu na vida dele algo que ele nunca imaginava. Que naquele dia, dois homens de oração iam chegar ali e falar para ele, olha, eu não tenho ouro, olha, eu não tenho prata não, mas eu tenho uma coisa, e aquilo que eu tenho eu quero te dar. Aquilo que eu tenho eu quero te dar. Levanta e anda em nome de Jesus. Vocês já pararam para pensar o sobrenatural que começou a acontecer na vida daquele coxo ali? Porque ali era um lugar de multidões de pessoas. De repente, as pernas daquele moço que era toda atrofiada, começou a entrar osso com osso, nervo com nervo, carne com carne. Eu creio que o vale dos ossos secos ali manifestou ali naquele vale daquele homem e tudo começou a se juntar, né? Osso com osso, perna com perna, tornozelo, e aquele homem se pôs de pé, glorificando a Deus. Irmã, você tem algo na sua vida muito maior do que esse dinheiro que você está esperando aí. Com tudo que eu sei que talvez você está precisando dele, mas você tem algo muito maior, que é o Senhor Jesus. Você tem essa autoridade de chegar aí para as pessoas que estão à sua volta, sua família, que está paralítica, que está aleijada, espiritualmente falando, e falar para ela, olha, vocês se levantem em nome de Jesus. Para chegar para uma pessoa que está no leito de depressão e falar para ela, você se levante agora em nome do Senhor Jesus. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma coisa, eu tenho oração, eu tenho exemplo e eu tenho autoridade. E era isso que aqueles 3 discípulos tinham, oração, exemplo e autoridade. E através desta oração, do exemplo que eles eram e da autoridade que o Senhor Jesus tinha dado na vida deles, eles fizeram um milagre da cura de um coxo na porta de um templo chamado Porta Formosa. E como eu estava terminando aqui, aquelas pessoas que estavam ali viram o sobrenatural de Deus, aquele milagre acontecer naquele lugar, através de 2 homens que tinham autoridade, tinha oração e tinha exemplo para mandar o coxo se levantar. E sabe o que aconteceu? Se levantou glorificando a Deus e foi correndo para dentro do templo. Quando você receber um milagre, vai sair anunciando
o que Deus fez na sua vida. Vai na igreja glorificar, vai na igreja dar testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Porque quando a gente está com problema, a gente pede a oração. Mas a hora que a gente recebe o milagre, a gente também tem que dar o testemunho glorificando a Deus pelo que Deus faz na nossa vida. Amém? Fica aí com esta palavra, neste culto ao seu lar, a hora da esperança. Uma palavra que veio de Deus para os nossos corações. Eu agradeço a Deus mais uma vez pela sua vida. Coloca a sua mão junto com a minha e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus, Pai querido, Deus amado, estamos vivendo dias difíceis, dia em qual as pessoas estão correndo atrás da vida monetária, correndo atrás de dinheiro, atrás do Pix, atrás de conta de banco, mas cada um corre atrás daquilo que pode, mas nós queremos estar sempre junto com Jesus, sabendo que nós também não temos ouro, não temos prata, mas nós queremos ter a oração, o exemplo e a autoridade de Deus nesse dia, para falar para os nossos problemas. Saia em nome de Jesus. Doença, saia em nome de Jesus. Paralisia espiritual, saia em nome de Jesus. Todo credo de religiosidade, sai em nome de Jesus. Pensamento contrário, saia em nome de Jesus. Nesta semana que está iniciando agora, eu quero profetizar a bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito Santo sobre esta casa, sobre esta família. Este irmão que está desempregado, que as portas se abram nesse dia, que esta irmã que está com esta enfermidade no útero, seja repreendida agora esta enfermidade. Sai do útero desta irmã, saia das partes íntimas desta mulher, das partes íntimas deste homem, toda enfermidade, toda doença, todo câncer, toda AIDS, toda diabetes, toda doença silenciosa, caia por terra agora, no meio das crianças, toda enfermidade que vem contra as crianças, caia por terra agora, todo olho gordo, toda macumbaria, todo mal feito, seja queimado, seja desfeito, pelo poder do nome de Jesus. Aonde tiver algo que não provém do Senhor nesta casa, espírito do vício da bebida, sai agora em nome de Jesus, toda doença, toda paralisia espiritual, por terra, em nome de Jesus, toda tristeza, depressão, opressão, obra mandada contra esta casa, caia por terra agora. Aonde tiver algo que não provém do nome do Senhor, eu repreendo, eu rejeito, eu mando pelo poder do nome de Jesus, eu mando pela autoridade que há no nome de Jesus, se renda a todos esses problemas, no nome de Jesus, é no nome do Senhor Jesus, que toda obra mandada contra esta casa seja desfeita agora. Obra da inveja saia desta casa, e que o Senhor nos acoberte com o sangue dele, que o Senhor acoberte a nossa família com o sangue dele, livrando do perigo, do acidente, livrando de todo mal, em nome de Jesus. Quem tem trabalhos que trabalham por conta, trabalha assim que é o seu próprio negócio, que o Senhor abençoe esta funilaria, abençoe esta loja de moto, abençoe essa cabeleireira, abençoa, meu Deus, todas as empresas, pessoas que trabalham autônomo, Senhor, abençoa, dá vitória, manda pessoas, manda cliente, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Essas pessoas que trabalham, Senhor, no campo, na lavoura, abençoa a terra, a lavoura, abençoa, dá força, dá saúde, dá alegria, entra com provisão nessa causa, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, né, irmãos? Eu quero consagrar essa água em nome de Jesus, que você vai beber, que seja saúde para seu corpo, que a sua vida seja ricamente abençoada mais uma vez. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo esteja em cada coração. Foi aí mais um culto ao seu lar, a hora da esperança. Se você puder, né, fazer um favor para mim, de compartilhar este vídeo,
e de deixar um joinha e um comentário, eu agradeço você. Isso fortalece o canal e ajuda também a gente a falar do evangelho para as outras pessoas. Porque o objetivo nosso é pregar a palavra e ver as pessoas com conhecimento da palavra de Deus. Deus que abençoe.